Fala pessoal, muito boa tarde. Estou aqui em mais um podcast da Golden Mob. Estou aqui com a minha advogada, doutora Paula Menezes. Boa tarde a todos. Doutora Paula, ela é especialista em direito imobiliário e responsabilidade civil. Fala um pouquinho mais sobre quem é a Paula Menezes. Pessoal que está assistindo você aí, esse podcast vai ficar gravado. Quem é a sua trajetória, como é que foi o que te levou a escolher o direito imobiliário? Então, boa tarde a todos. Meu nome é Paula Menezes, eu sou advogada, atuo há bastante tempo, há anos, né? E eu costumo dizer que não fui eu que escolhi o direito imobiliário, mas ele me escolheu. Toda a minha atuação, todo o meu início de carreira foi no escritório especializado em responsabilidade civil, e lá a gente já atuava em algumas matérias de direito imobiliário, né? Eu sempre atuei em toda a área civil, Sim. todo o âmbito da área civil, até que surgiram alguns casos pontuais e específicos relacionados a problemas dentro do mercado imobiliário. No caso, eu comecei atuando especificamente em direito imobiliário com um caso pontual de uma incorporadora famosa, né, que foi hoje, né, está passando pelo finalzinho aí do processo de recuperação judicial, que é a PDG. Entendi. Então, eu tive vários casos, nós tivemos vários casos no escritório relacionados à PDG, e naquele momento eu era a única pessoa que me interessei em saber, em razão até do rechaço, né, de alguns advogados em falar, é muito problema, não vamos mexer com isso, não vale a pena, e eu tomei para mim. E a partir dali, eu fui me especializando, fui entrando, fui pegando amor, né? Pegando amor, e não só isso, vi que havia algum diferencial em resolver algumas coisas, e aí fui me dedicando e me especializando nisso. Não é puxando o saco não, tá? Mas ela é minha advogada e eu falo para todo mundo que ela é uma advogada que ela é pró-venda. Nesse caso aí, como ela falou em relação à PDG, existem muitos casos, né? Eu vou até fazer uma questão aqui, que na hora da fazer a intermediação da compra e venda do imóvel, o advogado ele olha o problema, ele não vê a solução e ele simplesmente fala, não faz. E eu já teve algumas situações já com a Paula e ela sempre tem a solução para o problema que aparece ali em determinada situação em relação à compra e venda. Então, a gente já vê mais ou menos aí pelo teu histórico e da onde você começou, da onde você veio, o porquê da sua postura hoje na hora de fazer intermediação de compra e venda, e até mesmo que você fique como uma pessoa imparcial, né? Já teve casos de você pegar, ser advogada do vendedor e também do comprador, e você acabar fazendo a análise de ambas as partes, né? Já aconteceu esse tipo de situação, de às vezes você ser advogada do comprador e aí o vendedor ter algum apontamento e você solucionar o problema em relação, já teve algum embate com o advogado? Então, que acontece? A nossa profissão é uma profissão em que é muito delicada, né? Existe uma questão com relação ao compromisso do negócio. Quando você fala, ela consegue, porque o meu compromisso, acima de tudo, é com o negócio jurídico, né? E, às vezes, as pessoas, não que não tenha solução, mas veem dificuldades e ponderam. A dificuldade vale a pena? A remuneração vai ser condizente com aquilo que eu vou enfrentar? E, às vezes, abortam porque julgam que a remuneração não vai ser condizente com o trabalho. Então, a diferença está aí. Eu nunca deixei alguém na mão em razão do volume ou não do que eu vou ganhar como profissional. Porque, dependendo da questão, dependendo do caso, o meu compromisso é com o negócio. Se, por exemplo, um corretor chega para mim e fala, Paula, eu preciso que você me ajude na análise de documento, na formalização do negócio, eu vou fazer de tudo para que o negócio dê certo, né?
Então, assim, com relação à pergunta que você fez, sim, já teve embate de alguns advogados de que se posicionaram, né? Até porque a minha profissão é uma profissão, assim como do corretor, é de meio, não é de resultado, e é muito subjetiva. A lei determina, a lei estabelece algumas regras, só que a aplicação disso é subjetiva. Sim. Há entendimentos, né? Há linhas de raciocínios, cada um leva conforme aquilo que entende, aquilo que acha melhor. E considerando isso, de que cada um tem a permissão de entender como quer, óbvio que tem embate, né? Às vezes tem um embate, algum posicionamento, e não só isso. O que acontece? O direito imobiliário, as pessoas acham que é muito fácil trabalhar, que qualquer advogado pode atuar, porque basicamente você reduz as questões, as transações imobiliárias a contrato. Então as pessoas acham que é limitado a contrato. Mas até para se fazer um bom contrato tem que saber o que está fazendo. Exatamente. Né? Tem que saber a solução que vai dar, o destino que vai dar aquilo e quais são as exceções que têm que ser trabalhadas, se tiverem as exceções. Então, é claro, já houveram vários casos, não apenas um, dois, mas vários casos em que há um suporte pela outra parte, né, de advogados civilistas, mas não especializados em direito imobiliário. E, às vezes, há detalhes que fazem uma diferença para a resolução ou não de um caso. Como já houve também casos em que se dava tudo por certo, e aí, vamos ver com a Paula para poder firmar ou não, e eu falar, sai que é furada, e todo mundo, não é assim, e aí apontar o porquê da furada, digamos assim, né? Apontar o problema, né? Apontar o problema. Então, assim, direito imobiliário, dentro do direito imobiliário, a gente tem algumas questões que precisam ser tratadas, né? Até porque o papel do advogado é trazer segurança jurídica, é dar ao negócio a segurança jurídica, né? Então, assim, o importante é o advogado trabalhar sempre com o auxílio, com as informações dadas pelo corretor, que às vezes as pessoas acham assim, advogado e corretor é como se fosse uma briga interna. Não, pelo contrário, tem que ser os melhores amigos para o negócio dar certo. Sim. Não com cada um com a sua visão, cada um com o seu olhar, com o seu ponto de vista, né? Até porque advogado nem sempre é comercial, né? A maioria das vezes não. A maioria tipo assim, já teve situações do advogado simplesmente falar assim: não dá para fazer e pronto. E pronto. Ele não dá a solução para nenhum problema argumento. E não argumentar. Pois é. E já teve situações de eu chegar e falar para o advogado e falar: isso aqui você está errado. E, porque eu vou falar com o meu advogado. Aí eu pergunto assim para o cliente: seu advogado é especialista em direito imobiliário? É a mesma coisa médico. Todo mundo é médico. Sim. Mas cada um é médico. É cardiologista. Sim. São várias áreas, anestesista. Então, são N situações, né? Então, tipo assim, eu sempre pergunto: o seu advogado é especialista nessa área? Porque aí você foge, porque tem muita gente que fala assim: eu vou falar com o meu advogado. Aí o corretor, ele vai lá e treme. E trava, né? E trava. Não, na realidade, tipo assim, pode falar com o seu advogado, porque na realidade, o advogado, a presença do advogado é muito importante na compra e venda, até para dar segurança jurídica para o negócio. Eu falo que qualquer negócio que eu faço, eu sempre coloco a Paula no negócio. Sempre. Né? Porque ela é minha advogada. É uma pessoa, tipo assim, pró-venda imparcial. Então, eu sempre falo para os colegas: cara, às vezes é um valor irrisório que você vai pagar, mas você vai dar segurança para ambas as partes. Você se torna até um pouco mais profissional. O negócio fica mais... como é que eu vou falar? Fica mais seguro para ambas as partes. Porque é como você falou que você pensa no negócio em si, na realidade, você pensa na pessoa. Você não pensa no dinheiro. O dinheiro, na realidade, se torna consequência. Tem muita gente que não faz o negócio pensando justamente: vou ganhar pouco, então vou falar que não. Então, se o cara estiver ganhando muito, ele vai lá e fala que sim. E não é só isso, né, Tiago? O que acontece? A nossa cultura brasileira
o sonho do brasileiro é ter sua casa. É ter o lugar onde você chega e diga que é seu, né? Então, a gente trabalha com sonho. Sim. Não é só com bem, né? Então, assim, a gente tem que ter sensibilidade no tratar, até mesmo na negativa. Quando há uma negativa, eu tenho que justificar. Eu tenho que falar, olha, isso daqui não é adequado por conta disso, disso, disso. Tem solução? A solução é essa, não tem solução. Eu preciso de dar um respaldo para que a pessoa decida. Então, às vezes, tem alguns problemas, algumas problemáticas que surgem que tem solução, que é questão de tempo e trabalho. E aí eu preciso dar a opção para a pessoa optar se ela vai encarar, se ela vai assumir, se ela vai aguardar ou se ela vai abortar o sonho. A gente vê, né, em casos que já ocorreram, né, que tem pessoas que entram no imóvel e sonham com aquilo desesperadamente, como se fosse o único imóvel da vida dele. Visita outros e aquele não sai da cabeça. Visita outros até melhores, mas ele quer aquele. Então, assim, a gente trabalha com sonho, não é só com bem imóvel. Porque, assim, eu tenho 2 tipos de consumidores de imóveis, né? Eu tenho um investidor que, para ele só vê cifrão, ele vê uma renda, ele vê mais um, ele vê justamente, ele faz um pensamento frio do negócio. Para ele, se fechou bem, se não fechou, amém, ele vai atrás de outro. Exatamente. Agora, eu tenho o consumidor, aquele que compra imóvel, que é para morar, é para colocar a família dele ali, é para ver os filhos crescerem, é para ver a família dele prosperar naquele lugar. Exatamente. É uma coisa que eu falo, cara. A gente tem responsabilidade na hora da venda. Tem. Na realidade, eu falo, a compra e venda de imóvel, dependendo da situação, dependendo do que aconteça no caso concreto ali, você pode separar ou você pode unir mais ainda a família. Sim, com certeza. Porque, às vezes, você está querendo empurrar uma coisa e você sabe que vai dar uma dor de cabeça, é papel do corretor alertar o cliente e falar, pô, não compra. A minha advogada orientou nesse sentido, o problema é esse, mas se o cara pegar e bater o pé e falar assim, pô, eu quero, aí é uma responsabilidade dele. Sim, sim. Ponto. Até porque a responsabilidade do corretor, ela é de passar exatamente para o comprador as características, os problemas, exatamente a visão total do imóvel, né? O comprador, ele opta, né? Então, assim, enquanto o corretor, ele faz o seu papel com relação às informações corretas, aquilo que o vendedor passou para ele, informou, a atividade dele de mês está sendo cumprida e aí cabe ao comprador optar ou não em prosseguir, se caso tiver algum detalhe, enfim. E é claro também que tem uma outra questão, né? Uma outra visão. O corretor, que é atuante, profissional atuante, ele tem a expertise do mercado, ele sabe como é que está o mercado, ele sabe se aquele local ele é um bom local para, por exemplo, negócio, tem imóveis que é adequado para investidor. Mas outros não, né? Porque fica parado, enfim. Tem negócio, tem imóveis que para você adquirir é para você morar ali por anos. Porque se você quiser se desfazer daqui a tanto tempo, você não vai conseguir. Então, assim, há características em cada bairro, em cada empreendimento. E querendo ou não, o corretor, ele sabe muito mais, porque ele vive aquilo diariamente, entendeu? Então, assim, e cabe ao corretor ver justamente, analisar sensivelmente aquilo que o cliente busca e o produto que é adequado ao cliente, porque nem sempre o cliente tem condições de verificar sozinho. Ele precisa de ter um guia, entendeu? Porque senão acaba que ele se muda e aí vem a primeira frustração. Não é bem o que eu queria. Eu vou contar um tema meio
Está acontecendo muito de proprietário querendo vender o imóvel direto sozinho, sem a intermediação do corretor. Tem muito proprietário que fala assim, eu odeio o corretor. Mas por quê? Mesmo assim, eu sempre falo, né? Quando eu vou fazer uma captação com um cliente, falo assim, às vezes você está fazendo um anúncio, quando você coloca um corretor, o corretor geralmente ele vai filtrar quem vai entrar dentro da sua casa, ou o bandido está vendo lá que é direto com o proprietário, ele vai fazer o quê? Sim. Ele vai ligar para sua casa, vai agendar a visita e pode te assaltar. Agora, quando você tem uma pessoa intermediando, aí você pode fugir de questões de assalto, essa furada em relação ao cara chegar lá, levar pessoas que vão só sondar o seu imóvel, botar um monte de curioso. Então, tem todas essas questões. Então, quando você fala que o corretor ele é a pessoa mais adequada em relação a fazer essa filtragem, mas, infelizmente, né, hoje está tendo essa situação de muitos proprietários ainda não querer mais a presença do corretor. E eu falo para os proprietários, tá? A presença do corretor é muito importante. Quando você coloca um bom profissional atuando na compra, na venda do seu imóvel, um profissional que realmente vai pegar, vai colocar um advogado. E eu dou um conselho para os colegas corretores. Se posicione no sentido, falando que vai colocar um especialista na área. Isso vai dar mais segurança para você, até na hora de você captar o imóvel, na hora de você colocar ali, você se portar mais como um profissional. Então, essa é a dica que eu dou. Então, vou fazer uma pergunta aqui para a doutora Paula. Qual é quando o corretor ele vai fazer a venda? E tem muito corretor que não tem, tipo assim, às vezes o cara é novo no mercado, ele não tem a ciência por onde ele começar. Quais são as responsabilidades de um corretor hoje na hora da compra e venda? Então, vou passar aqui para vocês, a doutora Paula vai dar uma dica. Quais são, tipo assim, qual o primeiro passo que o corretor deve fazer quando o cliente fala assim, fiz a visita, amei o imóvel, esse aqui é o imóvel da minha vida. E aí, por onde eu começo? Então, você, corretor novo, a doutora Paula vai dar uma dica para você. Então, começa muito antes dessa etapa, né? Uhum. Escolhi esse é o imóvel da minha vida. Começa justamente na captação, tá? Nem sempre tudo aquilo que é apresentado como bom é bom. Sim. Então, assim, antes de você colocar qualquer anúncio, veicular qualquer coisa, captar o comprador, você tem que verificar se aquele imóvel colocado à venda, ele realmente é vendável. Entendi. Se ele realmente pode ser colocado no mercado para venda. Então, assim, a primeira coisa é verificar a condição do imóvel. Desculpa te cortar. Ver se realmente é proprietário do imóvel. Também. Então, assim, eu preciso verificar a propriedade, a titularidade, né, do imóvel. Eu preciso verificar as condições fiscais do imóvel. Uhum. Se tem alguma dívida, se for em condomínio, se tem dívida de condomínio. Eu preciso fazer o levantamento de toda a situação do imóvel, inicialmente. Mas isso vai inviabilizar se tiver algum apontamento? Não, eu só preciso ter clareza com o que estou trabalhando, com o que eu estou vendendo. Porque existem alguns apontamentos, algumas restrições que eles não tiram o meu imóvel de venda, mas eles precisam ser tratadas com transparência e clareza. Por exemplo, dívida de imóvel, dívida de IPTU. Condomínio, né? Eles não, por exemplo, alienação fiduciária, o imóvel tem dívida ainda com algum contrato feito, né, de financiamento, ele não me tira de venda, mas eu preciso tratar de forma adequada. Por quê? O meu compromisso como corretor, né, como profissional, é trabalhar com transparência. Então, assim, uma questão que poucas pessoas se atentam é que as relações comerciais brasileiras são feitas e pautadas em contratos. Então, não é porque eu não tenha um contrato assinado que eu estou livre dos princípios contratuais. Pelo contrário. Sim. Eu preciso sempre manter a boa-fé, eu preciso manter transparência, eu preciso manter equilíbrio. Então, eu preciso respeitar as regras das transações contratuais, imobiliárias.
Então, a primeira coisa é fazer o levantamento da situação real do imóvel. Antes de levar qualquer cliente na visita. Então, tipo Exatamente. assim, é aquela coisa que a gente faz, né? Fala. Na hora de você fazer a entrevista com o proprietário, né? Antes de você fazer qualquer foto, fazer qualquer vídeo, senta, conversa com o dono e pergunta tudo. Por exemplo, se ele realmente é o dono, porque até mesmo para não cair em golpe, porque tem muitos casos aí do cara tá lá morando de aluguel no imóvel. Sim. Se falar que é dono, colocar o imóvel para venda, chega lá, receber pessoas, acontece. Recebe pessoas, chega lá, aí o corretor vai lá fazer a captação, achando que o cara que está lá morando no imóvel é o proprietário, mas na realidade é o inquilino e o cara está dando um golpe. E aí chega o cara lá, não, eu quero 20% de entrada, o corretor ele não pegou ondas reais para ver se realmente aquela pessoa é o dono, é o titular do imóvel que ele está fazendo a captação, e ele pode dar uma dor de cabeça justamente para a pessoa que está ali vindo a comprar. E o corretor ele vai ter responsabilidade sobre isso. Sim. Nessa análise prévia, sim. Porque ele precisa... Porque o que acontece? O contrato de corretagem, né, na sua essência, é a aproximação entre partes. Sim. É aproximar o vendedor do comprador. Esse é o trabalho, esse é o serviço prestado, né? Mas para eu prestar esse serviço, eu preciso de cautela. Sim. E qual é a cautela inicial? Verificar se realmente há propriedade, há direito sobre o bem imóvel, verificar quais são as restrições, eventuais restrições ou não, a situação fiscal, né? Toda a situação econômica daquele envolvido naquele imóvel. Então, feito isso, coloco para comercializar. E aí, depois, quando eu acho a pessoa que fala, esse é o imóvel da minha vida, aí eu passo para uma segunda etapa, né? Que acontece? Hoje, a legislação ela mudou um pouquinho de um tempo para cá, né? Então, antigamente, eu tinha a apresentação das certidões, de algumas certidões, como obrigatórias. Hoje eu posso dispensar elas. Qual delas? As distribuidores cíveis. Eu posso dispensar. Primeiro ou quarto distribuidor, considerando que a gente está na capital do Rio de Janeiro, né? Porque cada estado tem seus distribuidores, todos eles ligados ao Tribunal de Justiça, né? Então, no Rio de Janeiro, primeiro ou quarto distribuidor. Hoje eu posso dispensar essas certidões. Mas a gente não aconselha. Por que a gente não aconselha? Porque eu tenho um instituto na lei que fala do terceiro de boa-fé. Ele tem uma proteção legal, desde que ele haja com cautela. Entendi. Entendeu? Então, a segunda etapa seria justamente isso. Firmar um compromisso, fazer um contrato, né, em que eu fale, olha, vou fazer uma proposta e aí vou dar um sinal para que eu segure o imóvel enquanto sejam feitos os levantamentos, mas não mais com relação ao imóvel, mas com relação à figura pessoal do vendedor. Entendi. Entendeu? Qual o sinal? Geralmente, né, eu trabalho com um sinal mínimo de 10%, 20%. Se acontecer alguma situação, né, se já pegou algum caso de o proprietário fala assim, uma venda de pagamento à vista. O proprietário fala assim, não, eu só aceito se for 70% de entrada. Isso aconteceu, tá? Uma proprietária que eu fui fazer entrevista com ela, ela falou que quando ela foi comprar o imóvel, a pessoa chegou e falou para ela assim, eu só aceito vender o imóvel se der 70% de entrada. Eu acho que é um pouco arriscado isso, né? Porque você não sabe a situação do imóvel. A gente está falando do imóvel, por exemplo, de 2 milhões, a gente está falando de 70%, a gente está falando de praticamente de 1 milhão e 400. Ela está praticamente quitando praticamente o imóvel todo, né? E você como advogada, você orientaria essa pessoa a não fazer o negócio ou ela ter a cautela, né, de pegar, tipo assim, dar 10% de entrada e fazer o reforço do sinal na apresentação das certidões. Acho que é o melhor a se fazer, né? Então, antes de qualquer coisa, vamos tratar de sinal, né? Mas, me adiantando um pouquinho, jamais eu permitiria qualquer assistido a dar 70% de sinal. O que acontece? Como eu comentei, né? A gente precisa trabalhar com segurança.
E a gente só tem segurança quando a gente checa, verifica todas as certidões, né? Principalmente pessoais. Quer ver uma coisa? Uma das certidões que são obrigatórias é da interdição e tutela, né? Existe muita gente que tem cara de que é livre e é interditado. Entendi. E aí? Zona Sul, muito. Ele pode negociar? Não, ele não pode. Ele só pode negociar mediante a presença de um curador. O curador assina por ele. Entendi. Então, assim, eu tenho algumas questões pessoais que envolvem, que são necessárias serem checadas. Por exemplo, a distribuição de feitos, que são prévias. E aí, quando eu falo das arras, né, quando eu falo daquele primeiro contrato, que é o contrato de promessa, de compra e venda, com o princípio de pagamento e sinal, ou arras, né, porque o sinal tem um nome técnico de arras, eu preciso ter, a primeira coisa, a segurança da titularidade do imóvel. Eu acredito, pelo princípio da boa-fé, que o proprietário me falou que é livre, desembaraçado e que não há nenhum ônus sobre a pessoa do próprio proprietário. Eu acredito de boa-fé. Mas eu preciso checar, né? Porque o dever de cautela é meu comprador. Então, o que acontece? Quando eu faço esse primeiro contrato, eu dou um sinal, a princípio, de 10%. Tá? Os 10% servem justamente para fazer um compromisso. Só que eu tenho um tratamento legal diferente para esse 10%. Tá? Por quê? A partir do momento que eu entro com compromisso, o imóvel, ele temporariamente, ele é tirado de mercado. Certo? Certo. Então, eu passo a ter prejuízos caso o negócio não vá à frente. Sim. Então, o sinal, se o vendedor desistir de vender, ele deve voltar ao comprador, né, ao promitente comprador, igual e mais o equivalente. Ou seja, se no imóvel de R$1 milhão eu dei R$100 mil de imóvel, se o vendedor desistir, eu recebo 200 mil. 100 do que eu dei, mais 100 que ele me deve. Sim. Agora, se for o contrário, se o comprador, ele perde o sinal. Então, assim, eu dar um sinal de 70% é muito arriscado. É muito arriscado. Né? É altamente arriscado. Não, isso acontece, porque o cara não vai devolver um sinal, por exemplo, de 2.800.000, que é acima do valor do imóvel. É uma coisa meio que inviável. Eu também, como corretor, eu não deixaria o meu cliente disponibilizar de 1.400.000 para poder satisfazer a vontade do proprietário. Eu simplesmente falo assim, não tem como, a gente faz 10% de sinal. Quando você apresentar as certidões, estando tudo certinho, a gente pode pegar e marcar um reforço e o restante a pessoa ela vai financiar. Agora, há casos e casos, né? A gente precisa, assim, analisar cada caso pontualmente. Caso concreto, né? Exatamente. Por exemplo, tem casos que, vamos supor, olha, tinha lá porque, assim, tem vendedor que ele é muito cauteloso, né? Já colocou na venda, já agiliza as certidões, aquela coisa toda. Então, já está tudo certinho. Já está tudo certo. Isso já aconteceu comigo. Só que as certidões, elas têm prazo. Elas podem expirar. Aí pronto. Apareceu o comprador justamente quando expirou. Aí eu só preciso do tempo para validar, para expedir novas certidões. Mas eu tenho certeza que está tudo certo. Só que mesmo assim, eu não aconselho dar sinal acima de 10%. Se dentro de uma negociação eu preciso pagar algo a mais, eu pago os 10% de sinal e a diferença seja 20%, 30%, 40% do imóvel como princípio de pagamento. Entendi. Porque eu não corro o risco de perda. Entendi. Olha aí, uma dica importante, hein? Uma dica importante. Às vezes a venda ela é decidida em um detalhe. Sim. Às vezes você está ali negociando, ali intermediando. E uma coisa que eu sempre falo, é importante o corretor, na hora de fazer a captação do imóvel, ele fazer um contrato com o proprietário, ele falando que ele realmente é dono do imóvel e ele falando ali
ele dando ciência que ele não tem nenhum ônus em relação ao bem dele. Sim. E aí, provavelmente, isso aí vai ser verificado, porque, na realidade, você, como corretor, você se assegura das informações que o dono passou para você e, numa futura dor de cabeça, você tem ali o papel assinado pelo promitente vendedor, que ele deu a ciência que ele não tinha nenhum ônus e você fica respaldado juridicamente caso futuramente tenha alguma dor de cabeça em relação à intermediação da venda. Então, eu falo que a segurança jurídica do negócio ela começa quando você está fazendo a captação do imóvel Sim. até antes de você vender. Sim, então, com certeza. você vendeu um imóvel avulso, né, usado, tem muitas prerrogativas. Eu falo, ser corretor não é simplesmente só você pegar e abrir a porta de um imóvel. Não. E você tem várias responsabilidades. Então, Sim. a sua responsabilidade como profissional de venda, ela começa Sim. justamente na captação. A gente falando de segmento do avulso. No lançamento é a mesma coisa. Na realidade, as informações que ele vai passar em relação a prazo de entrega. Já aconteceu, doutora, alguma coisa de algum cliente processar algum corretor em relação à falta de informação ou o corretor deixou de passar alguma informação e teve alguma situação que você teve que atuar no negócio? Olha, é uma boa pergunta, tá? Porque as pessoas confundem muito a responsabilidade, tá? O que acontece? O corretor, ele tem uma responsabilidade, né? De passar aquilo que o vendedor disponibiliza para ele. Se o corretor ele for fiel, exatamente fiel às informações, qualquer responsabilidade que recaia sobre uma informação equivocada, ela vai sobre o proprietário e não sobre o corretor. O corretor ele responde quando ele altera as informações, quando ele omite. Aí a responsabilidade pode vir recair sobre ele, inclusive perdas e danos. Sim. Então a gente tem que estar muito alinhado, né? Muito. Ele tem que, tipo assim, na realidade você tem que ser verdadeiro. Você tem que ser ali honesto na hora que transparente. você está falando com o cliente, você está passando informação. Senão, por isso que acontece que hoje a nossa profissão, infelizmente, existe aquela coisa do corretor 7-1. Então, eu falo novamente, eu só faço negócios com... A Paula, porque ela está aqui na minha frente, a gente gravando, e todas as negociações eu só faço com assessoria jurídica. Então, é uma dica que eu dou para vocês. É um valor irrisório que você vai pagar, às vezes, em cima do montante maior. Então, você colocar a presença de um advogado realmente especialista na área do direito imobiliário é muito importante. Eu sei fazer. Pô, é bacana, a gente sabe fazer, mas é bom você ter a segurança jurídica, porque Sim. você assegura as duas partes. Tanto Sim. quem está comprando como quem está vendendo. Vamos agora a uma outra pergunta. Qual o ônus, né, do corretor? A gente ia colocar... qual é a indisponibilidade hoje no RGI que você acha que realmente assim, recai sobre o imóvel que não tem como vender? Por exemplo, a hipoteca de primeiro grau. Explica um pouquinho sobre esse tema. Sim. Existem algumas indisponibilidades que realmente tiram o imóvel do mercado, né? As penhoras, principalmente as penhoras. Tá? Uhum. As penhoras judiciais gravadas na matrícula são impedimentos, são impeditivos. São impeditivos da realização do negócio? Se não forem tratadas, sim. Algumas penhoras, por exemplo, que não é muito difícil ocorrer, né? E são as mais tratadas, digamos assim, às vezes são penhoras vindas de execução fiscal, de IPTU, dívida de IPTU. Às vezes, a gente, aqui no Rio de Janeiro, né, todas elas são tratadas pela 12ª Vara de Fazenda Pública. Muitas vezes, o juiz faz a penhora, a quitação, mas não expede o ofício de baixa da penhora. Entendi. E aí fica ali, né? E aí a gente verifica tudo direitinho, mas fora esse tipo de penhora, se tiver algum outro tipo de penhora
em que trave o imóvel, aí é necessário verificar a origem do processo, sobre o que trata, o valor. Porque, às vezes, por exemplo, o imóvel vale 2 milhões. E aí a penhora recaiu no valor de 40 mil. Ah, não é tratado? Lógico que é tratado. Né? Aí cabe naquela questão de, tipo assim, o bate no advogado lá, não tem como, não porque tem como penhora. Fazer. Porque tem penhora. Não. Só que a pessoa não puxa nem o valor da penhora, né? Não, e aí pode ser feito dentro de uma negociação, é lógico que tem prazo para dar baixa, mediante a quitação, tal. Então, mas vamos supor que não tem jeito, não tem como pagar, não tem interesse de pagar, penhora. Penhora é um impeditivo real, tá? Entendi. Você mencionou com relação à hipoteca de primeiro grau. Hipoteca de primeiro grau não é impeditivo de venda à vista, tá? Considerando o que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou, já mostrou como entendimento. Diante de terceiro interessado, de boa-fé, não há nenhum entrave. Aí você vai falar assim, poxa, não há entrave para venda à vista, por que há entrave para venda financiada? Por questões burocráticas, enfim, de banco. A penhora de primeiro grau, desculpa, penhora não, a hipoteca de primeiro grau, ela está intimamente ligada ao empreendimento como um todo, tá? Ao aporte financeiro para a execução da obra, construção de todo o empreendimento. Então, essa hipoteca, ela recai sobre todas as unidades. Então, geralmente, eu falar para vocês, hipoteca de primeiro grau, por exemplo, tem o lançamento e uma construtora geralmente tem um banco por trás. Sim. Fazendo o financiamento do empreendimento, e aí ela hipoteca algumas unidades. E essa hipoteca de primeiro grau vai aparecer lá. Então, quando a pessoa for comprar, né, na realidade já comprou o imóvel e ela for revender, ela tem que dar baixa na hipoteca. Isso aconteceu comigo na venda do condomínio Manhã, de uma unidade no Manhã, de um cliente meu de Florianópolis, e tinha lá a hipoteca e não tinha dado baixa. E aí foi dado baixa na hipoteca para a pessoa poder fazer o financiamento, porque tinha lá ele não tinha dado a baixa da quitação. Então é importante fazer essa análise documental. Isso, mas a de primeiro grau em que envolve construtora, tá? De titularidade da construtora que a gente fala, que é mais normal em imóveis novos. Mas, só resumindo aqui, com relação à resposta, impedimento real de venda, penhora. Penhora. Entendi. Então, vamos lá. A próxima pergunta aqui vamos falar assim, tendo muito caso por conta do nosso cenário hoje no nosso país, né, por conta da taxa de juros estar um pouco alta, e algumas pessoas, principalmente no segmento de alto padrão, já teve até situações de cliente meu, de querer fazer financiamento direto com o proprietário. Então, existe a alienação fiduciária, que o dono faz direto com o promitente comprador, faz direto com o promitente vendedor. Existem duas modalidades. Pode fazer pró-soluto e pró-solvendo. Doutora Paula, qual é a diferença das duas modalidades? Qual é a segurança jurídica que a pessoa que está vendendo tem? Nas duas modalidades, a que está comprando também tem. Então, Tiago, vamos lá. As pessoas falam assim, pró-soluto, pró-solvendo, como se fossem contratos diferentes. Na verdade, o pró-soluto e o pró-solvendo são efeitos. Tá? São os efeitos que eu atribuo quanto do pagamento. Está ligado ao pagamento. Tá? Todo negócio jurídico imobiliário, eu atribuo a ele um valor, né? O valor de venda. E esse valor ele precisa ser quitado de alguma forma, seja ele à vista ou seja ele parceladamente. Quando eu falo que aquele parcelamento que eu estou fazendo, aquele preço, eu dou o efeito de pró-soluto, eu digo que a transferência do imóvel, ela já foi resolvida. Eu faço a transferência imediatamente da titularidade, independente de pagamento. Independente da quitação do Independente imóvel. da quitação.
Por quê? Aquele parcelamento, ele vem como se fosse um contrato acessório de confissão de dívida, tá? É lógico que eu estou falando assim de uma forma para que todos entendam, né? Sim. Já no pró-solvendo, não. No pró-solvendo, eu atrelo a condição Do pagamento à à quitação do imóvel. quitação do imóvel e, após isso, a transferência de titularidade. Então, eu não tenho transferência de titularidade imediata. O que eu tenho é a promessa de que eu vou transferir a titularidade do imóvel desde que haja quitação do preço. Então, nessas duas modalidades hoje de financiamento, de parcelamento direto com proprietário, esses efeitos, a segurança para quem está vendendo seria fazer o pró-solvendo ao invés do pró-soluto. Então, para o vendedor, ele sabe que só vai tirar a titularidade com a quitação. Sim. Só que, como eu falei, né? No direito, nada é simples. Tudo depende de cada caso, entendeu? Tudo depende do caso concreto. Porque há condições pessoais, às vezes, Sim. que é melhor eu fazer um pró-soluto. Aí você vai falar, mas a segurança maior é no pró-solvendo. Eu não estou falando que há segurança maior no pró-solvendo ou no pró-soluto. Há modalidades. E todas as duas modalidades, elas podem ter a devida segurança jurídica conforme as transações que estão sendo feitas. Eu preciso de contratos, em contratos bem feitos, que visualizem e me dê segurança naquela relação, naquele ato jurídico que está sendo feito. Entendeu? Sim. É lógico que visualmente, para o vendedor, o mais seguro é passar a propriedade com a quitação do preço. Sim. Né? Mas, dependendo do caso, eu posso perder, inclusive, um negócio em razão de optar pelo pró-solvendo. Às vezes, a necessidade de eu optar pelo pró-soluto para justamente viabilizar o negócio, dependendo da condição. Quer ver uma coisa, um exemplo? Idoso, né? E foi o caso que aconteceu do meu cliente lá, né? Então, que ele era idoso. Exatamente, idoso. O idoso, ele, lógico, né? A vida, como dizem, é um sopro, né? Pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento, independente da idade. Mas, em razão da questão natural da vida, o idoso pode partir antes, principalmente dependendo da idade, né? Quanto mais senil, mais o risco há de partir. Então, assim, em longos financiamentos ou prestações, por exemplo, 5 anos, né, 60 meses para pagamento, pode ser que... Corta aí que eu vou no banheiro rapidinho. Pode deixar ela falando no banheiro. Calma aí, rapidinho. Pode deixar ela falando? Vou no banheiro rapidinho. Pode continuar? Vou voltar um pouquinho, depois você vai cortar. Melhor, né? Então, com relação a algumas questões, idoso, por exemplo. Há situações em que o idoso ele não tem uma expectativa de vida que vai comportar com o prazo do financiamento, no caso do parcelamento daquele contrato. Então, há situações em que é necessário se fazer um pró-soluto e, atrelado a isso, a confissão de dívida, o contrato, né, visualizando apenas a questão da dívida em si, para poder viabilizar. Por quê? Porque como ele é titular do bem, se ele vier a falecer, como é que faz? Eu preciso abordar aquela situação em inventário. Agora, se for pró-soluto, não, a titularidade já foi transferida, o negócio ele já foi dado como bom, como válido, né? E eu não tenho mais problema na transferência. Agora, se for pró-solvendo, eu dependo da transferência na quitação. E se ele já tiver morrido, como é que faz?
E né? como é que resolve esse caso? Precisa ser objeto de inventário, entendeu? Precisa ser objeto de inventário, ainda que eu indique que parte do preço já foi recebido, que parte do preço ainda vai ser recebido por conta daquela titularidade. Ainda que eu indique que já foi vendido e que eu preciso passar para o atual titular, né? Então, assim, às vezes eu preciso trabalhar com o pró-soluto para diminuir risco e não trazer mais problema para prejuízo. Até porque, assim, toda transação, né, todo negócio jurídico, você coloca na balança prós e contras. Sim. E dentro desses prós e contras é justamente prejuízo, né? Uma das coisas que é colocada na balança é o nível de risco, o nível de prejuízo que eu estou me submetendo caso alguma coisa não saia como deva, né? E isso aconteceu, tá, gente? Aconteceu, é real, isso aqui é um caso concreto. Aconteceu uma situação de um cliente que o pai é idoso, o filho fica naquele vai, não vai, e o meu cliente só falou que só compraria se fosse pró-soluto. Se fosse pró-soluto, porque a pessoa ia morrer. Ele deixou, na realidade, ele colocou, né, à disposição bens que estão em nome da empresa dele. Inclusive para garantia, né, para do ter negócio. garantia executável. Então, são situações que eu estou trazendo aqui, né, casos concretos, que vocês, na hora de fazer a intermediação da compra e venda, vocês podem se deparar e acontece no real. Então, Sim. Por isso, a gente sempre tem que estar ali respaldado. Doutora Paula, uma modalidade que está acontecendo muito hoje, né, tem relação a segurança patrimonial. Você indica sempre hoje, né, de acordo com as coisas que estão acontecendo hoje no nosso país e tudo, a pessoa que é empresário fazer uma holding familiar? Quais são as vantagens dele ter uma holding familiar hoje na hora de ele comprar e vender um imóvel? Então, a vantagem da holding familiar, ela não está muito ligada à compra e venda. Sim. Tá? Ela está ligada mais à questão sucessória. Sim. Tá? Com relação ao evento morte, né? A maior vantagem da holding familiar é com relação à sucessão. E isso com relação ao evento morte. Agora, entre vivos, digamos assim, ela hoje também é utilizada como uma forma de blindagem patrimonial, né? Porque a gente está numa sociedade em que eu tenho algumas responsabilidades aí, digamos assim, dependendo da atividade empresarial, das pessoas envolvidas e tal, e serve como blindagem, né? Como uma blindagem. Blindagem em relação, por exemplo, eu sou empresário, eu faço uma holding familiar, e aí, por exemplo, até tirar umas dúvidas, né? Algum funcionário meu chegou e falou, colocou na justiça. Aquele imóvel ali, ele não entra como objeto de... Como é que eu vou colocar a palavra? Ele não consegue atingir aquele meu imóvel ali para fins de pagamento de dívida. Por exemplo, eu tenho um funcionário meu, eu tenho uma barraca de cachorro-quente, tenho um supermercado. E aí um funcionário meu me colocou na justiça, e aí aquela ação dele trabalhista não vai recair sobre o meu imóvel, ele estando dentro de uma holding? Então, vamos lá. A gente tem algumas questões aí, alguns institutos, né? Quando eu tenho apenas um único imóvel, independente se ele está dentro de uma empresa ou não, ele já é amparado, ele já tem uma proteção legal, né? Que ele é tratado como bem de família. Então, assim, as holdings não são para as pessoas que têm um único imóvel. Entendi. São empresários, são pessoas que têm... pessoas que têm uma capacidade grande patrimonial.
Na realidade, considerável. Na hold você pode colocar tudo. Pode colocar carro, pode colocar... Sim. São pessoas que realmente têm patrimônio. Quer ver uma coisa? Para quem é investidor. Tem pessoas que hoje, né, eles trabalham com muito investimento pesado no mercado imobiliário. Ele compra, vende imóveis de leilão, ele investe em imóveis na planta e compra não sei quantas unidades, quando fica pronto, vai, gira. Então, assim, a holding, ela é mais ligada a pessoas que têm realmente um patrimônio considerável. Então, vou dar uma dica para você que tem muito dinheiro e que vai comprar aquele imóvel com o Thiaguinho, faça uma holding familiar. Então, você querendo ter alguma dúvida de como blindar o seu patrimônio, a doutora Paula está aqui, a gente vai poder dar essa assessoria para você, ela vai passar para você todos os custos que você tem em relação a fazer uma holding familiar, você fazer defesa do teu patrimônio, até mesmo em relação a você ter uma associação futura sem prejuízo, para você não ter os custos de um inventário, que hoje os custos de inventário é em torno mais ou menos aí só de... Então, só de imposto no estado do Rio de Janeiro, para quem tem imóveis, né, acima de R$800 mil é 8%. Então, você pensa aí, se o cara tem... Só de imposto. 10 milhões ou 20 milhões de patrimônio. Pois é. Aí ele pensa aí vai pagar mais ou menos 8%, vai pagar 1 milhão e 600 só de imposto. Pois é. Mais 5% de custos de honorários advocatícios. Mais honorários advocatícios, se for extrajudicial, mais a escritura pública de inventário. Então, assim, mais o registro da escritura pública, né, do inventário no RGI para alteração da titularidade. Assim, a holding, o principal ponto é esse, Thiago. É defesa do patrimônio. Sucessão. Defesa do seu patrimônio e sucessão. Às vezes você tem 10, 15, 5 milhões de patrimônio e você gastar um dinheiro para abrir uma holding familiar e você ter defesa do seu patrimônio até quando você vir a faltar, fazer uma sucessão, é uma modalidade que você pode se proteger a sua família e você não ter prejuízo em uma coisa que você demorou tanto para conquistar, né? E assim, é um detalhe, né? Porque assim, no exterior, isso é mais comum. Hoje no Brasil não tanto, né? Ainda é muito novo no Brasil, né? Mas no exterior, querendo ou não, a carga tributária para o evento morte ainda é maior que a nossa. Sério? Ainda é. E é muito comum mesmo. Mais comum do que a gente imagina. Então... E é necessário programar. Sabe por quê? Porque o que a gente vê, né? A gente vê que a holding familiar não é para garantir só quem está vivo na blindagem, não. Mas é para garantir que o seu filho vai receber o patrimônio. Sim, não vai ter prejuízo, né? Não vai ter aquele prejuízo que ele não vai ter que vender para poder... Fazer, né? Fazer dinheiro para pagar imposto. Isso acontece muito, tipo assim, de clientes. É programação mesmo. É programação. Acontece muito assim, a pessoa morreu, o imóvel está em inventário. E aí a pessoa não conseguir vender o imóvel, por exemplo, de 1 milhão, ele já recai aí, porque você não consegue fazer o financiamento, e é só pagamento à vista. E aí, às vezes, o imóvel que vale 1 milhão, por conta dessa questão aí, que você não teve essa segurança, você tem a perda do seu patrimônio. Então, de 1 milhão, às vezes a pessoa vende por 650, 700 mil. Acontece muito esse tipo de situação. Então, hoje, você abrindo uma holding familiar, você vai ter defesa do seu patrimônio, você vai ter defesa na sucessão. Então, você tem que se programar. Eu estou dando aqui algumas dicas para vocês. Se você quiser saber um pouco mais, a doutora Paula está aqui para explicar um pouco mais sobre essa modalidade, explicar um pouco mais em relação aos custos que você vai ter, né? E, consequentemente, vai ser um custo muito menor. Muito menor do que você futuramente, você que tem bastante patrimônio na hora com inventário. Então, o custo é muito irrisório em relação ao que você pode ter de prejuízo futuramente. Então, é uma modalidade nova. Então, as pessoas não conhecem. Então, caso vocês... Pô, Thiaguinho, gostei desse conteúdo, gostei da dica. Pode procurar a doutora Paula. Ela vai atender vocês da melhor maneira e vai explicar para vocês todos os custos. E eu garanto uma coisa para vocês. É muito mais barato
do que você futuramente fazer o inventário. Então, a gente tem que pensar em todas as questões. A gente hoje está vivo, amanhã pode acontecer alguma situação e aí vem a dor de cabeça para a família. Né? Eu particularmente tenho 3 pequenininhos, né? E a partir do momento que a gente tem aqueles pequenininhos, a gente começa a pensar de fato o que vai ser quando faltar. Porque, assim, não é uma questão de visão, nada disso, mas são coisas que a gente está vendo no nosso dia a dia, né? Uhum. Dinheiro tá caro, tá difícil caro, de ganhar. Tá difícil. Entendeu? Tá difícil. E, ao que tudo indica, os nossos filhos terão mais dificuldade. Sim. Se a gente não deixar o Os negócio herdeiros, né? prontinho, meio que redondo, eles terão dificuldade. Entendeu? De ganhar o que a gente ganha hoje. Não, Porque as coisas estão difíceis. Esse pessoal novo, né? Porque a gente já tá meio coroa, né, Tiago? Mas assim... Coroa novo. Novos coroas. Mas esse pessoal novinho, de 20 anos, vou te falar, mesmo com todo o estudo, com pós-graduação, não estão conseguindo colocações com salários... Olha, eu falo que hoje na pirâmide, a gente está em 1%. Né? Fala no caso, você que ganharia acima de 13 mil reais, você está acima da pirâmide de 1%. Já teve situações de falar assim, caraca, o cara é formado, pós-graduado, o cara tá ganhando só isso. Né? Não é desmerecendo. Não, é mercado, é questão de mercado. É questão de mercado. Eu falo para vocês, se você não empreender no Brasil... você vai, tipo assim, você vai ficar ali na meiuca. Né? E aí, com isso, você tem que projetar também o futuro do seu filho. Porque... exatamente. Eu abri mão, por exemplo, na faculdade, todo mundo eu ainda, tipo assim, falta um período para eu terminar a faculdade, mas eu abri mão para poder empreender. Uhum. E graças a Deus a coisa deu certo e daqui a pouco eu pego e termino. Mas eu fico, até conversei com a doutora Paula, não sei se eu advogo, se eu não vou, mas é bom ter o diploma. Agora vamos fazer as perguntas aqui. Ó. Única herdeira, meu apartamento sem inventário, documento todo ok. Posso fazer a venda? Sim, pode fazer, mas com cautela. Ou seja, você precisa da ciência, a pessoa, né, de que há aquela questão. Uhum. Você verifica quanto que é necessário para poder fazer a regularização. Né? Por exemplo, vou dar um caso concreto que é mais fácil. Né? Tá. Eu assessorei uma venda exatamente assim. A pessoa, única herdeira, né, não tinha condições nenhuma de fazer um inventário. Então, qual foi a negociação? O promitente comprador arcou com o custo de todo o inventário e fez o desconto no preço do imóvel. Se fosse numa holding familiar, nessa questão ela ser a única herdeira, se o pai dela já tivesse feito uma holding familiar, ela Sim. teria essa dor de cabeça ou ela seria muito mais fácil esse trâmite de venda? Então, vamos lá. Depende. Depende, né? Depende. Tudo do direito, tudo depende. Tudo depende. Se ela fosse sócia da holding com poder, uma sócia administradora com poder de assinatura e decisão, ela poderia fazer a venda normalmente. Uhum. Tá? Então, na realidade, na hora eu, por exemplo, Thiago Jacques, abri uma holding familiar. Uhum. Eu tenho que colocar os meus filhos como sócios Então, depende do relacionamento que tem com seus filhos. Entendi. Tudo depende, né? Tudo depende. Há filhos que... Os meus são pequenos, mas eu já vejo característica neles, né? Uhum. Há filhos que merecem estar ali. Uhum. Ele vai honrar com a confiança do pai. Mas a filha vai falar, oba, sou empresária, vai fazer aquele problema, né? Uhum. Então, depende da situação. Se o filho for sócio com poder, ele pode assinar a venda, a escritura, porque o titular é uma empresa. Entendi. Né? É uma pessoa jurídica. Agora, se o filho não está no contrato social, ele precisa de fazer o inventário das cotas. Uhum. E aí, se você tiver a projeção, absorver esse filho como sócio,
é mais barato você absorver esse filho como sócio. Porque uma coisa é inventariar imóveis, Sim. outra coisa é inventariar Inventariar cotas sociais. Entendi. São modalidades totalmente diferentes, né? Valores diferentes. Valores. Tá? Uma outra pergunta aqui, ó. O uso capião só cabe para não parentes ou posso usar para escapar? Tá meio confuso aqui a pergunta. O uso capião só pode ir para não parente ou, por exemplo, eu emprestei o meu imóvel para um amigo meu e ficou lá há 20 anos no imóvel pagando todas as custas. Ele pode usar o uso capião para adquirir o bem como se fosse dele? Não é, tipo assim, eu vou fazer essa pergunta e aí depois eu vou fazer uma outra pergunta. Hein? Isso é polêmico. Ai, desculpa. Isso é polêmico. Então, existe uso capião entre parentes? Existe. Tá? Existe. Já pegou esse caso? Já peguei. Tá vendo, Já gente? peguei. Olha só. Existe o uso capião entre parentes. Já peguei. Então, existe a coisa que o que é legal, ilegal e o que é moral e imoral, né, gente? Então, assim, existe. Mas, assim, vamos ver aí como é o tratamento entre os parentes, né? Mas existir? Existe. Entendi. Tá? Pode ser. Pode ser. Você faz o uso de um imóvel, de um parente seu, né, que te deixou ali, permissivo, enfim, sem nenhum contrato de comodato. Isso que eu ia falar. Sem nenhum contrato de aluguel. Então, ó, se você vai emprestar um imóvel para algum parente seu... Faça contrato. Faça contrato, tá? Isso eu já até fiz até orientei lá na própria família mesmo a fazer isso, né? Faça um contrato de comodato. Vou emprestar meu imóvel para um amigo meu, Sim. meu BFF. Gente, faça um contrato de comodato. Sim. Que aí você se respalda juridicamente de qualquer dor de cabeça futura em relação ao uso capi. Então, é que eu falo, né? As pessoas são, é o que você falou, né? O que é legal, o que é moral. Moralmente, se alguém me empresta um imóvel, eu devolvo, eu devolvo, mas, tipo assim, tem gente que não faz isso. A pessoa, tipo assim, vai lá e não. Vou usar uso capião porque eu paguei IPTU, paguei condomínio, fiquei pagando tudo ali, paguei a luz. A pessoa junta tudo ali a todas as contas e entra com o uso capião e ganha, tá? Mas olha só, quando eu pago IPTU, quando eu pago condomínio, eu não faço mais que minha obrigação. Quem está usufruindo sou eu, gente. Mas a grande questão é que a gente falou assim, a questão moral. Né? As pessoas... Tem o legal e o moral, né? Então vamos lá. No legal, pode. Então, para não ter dor de cabeça, então faça um contrato de comodato. Vamos lá, a próxima pergunta. A pessoa é casada com um brasileiro e ela é estrangeira. Ela consegue comprar apartamento ou casa, ou qualquer tipo de imóvel aqui no Brasil? O que ela tem que fazer para ela realmente adquirir um imóvel aqui no Brasil? Então, consegue, tá? Consegue. Ela só precisa ter uma inscrição na Receita Federal. Todo estrangeiro, para fazer relações imobiliárias, questões de cartório, precisa ter um registro na Receita Federal, tá? Como CPF. Tá, então ela só com CPF aqui no Brasil, ela consegue fazer com o devido registro na Receita Federal, ela consegue. Uma outra questão, Paula, eu falar um pouco, tipo assim, muito da parte de responsabilidade do corretor. E até levantar um assunto polêmico, né? A gente estava conversando ali do lado de fora. O corretor, ele é obrigado a devolver a comissão nos 7 dias? Ou, por exemplo, porque na realidade a comissão do corretor ela é devida na aproximação das partes. Sim. Né? Houve aproximação das partes, do serviço do corretor, ele foi feito. Ponto. E, na realidade, a gente está até conversando, a comissão do corretor só é devolvida se tiver um prévio acordo. Então, o que acontece? A gente está trabalhando, quando a gente fala, né, de corretagem, de compra e venda, de alocação, tudo é negócio jurídico.
né? Sim. E eu costumo dizer que o combinado não sai caro para ninguém. Sim. Né? Se eu tiver um tratado anterior entre as partes, por exemplo, o vendedor... Com o dono, né? O vendedor fala assim, olha, por exemplo, Tiago, eu tenho aqui minha casa, 10 milhões de reais para colocar para venda. Uhum. Mas eu quero te pedir uma coisa. A gente vai colocar um stand na porta da casa para vender. Mas eu quero dar oportunidade para a pessoa, porque eu sou uma pessoa assim, muito legal, muito boa. Eu quero ter certeza que quem vai comprar tenha certeza do que vai comprar. Uhum. E tenha certeza que é isso que ele quer levar. Então, eu vou dar uma carência de 7 dias para ele pensar se é isso mesmo que ele quer. Desde que ele me dê uma intenção de compra. Aí você vai falar, beleza. Então, na Você realidade, aceita? o corretor ele tem que estar, ele tem que ter, estar tipo assim, ciente. no primeiro contato com o promitente vendedor, ele tem que falar desses 7 dias. Senão, a comissão do corretor, ela é devida pela aproximação das pela partes. aproximação das A partir do momento que eu tenho intenção de compra, eu tenho aceite de ambas as partes, eu tenho aproximação formalizada. Então, assim, essa questão de 7 dias tem que ser a partir de um consenso anterior, prévio, entre vendedor e corretor. Se ele vai aceitar ou não trabalhar e correr o risco de perder, obviamente, porque o serviço foi prestado. Sim. Agora, os 7 dias que me obriga a devolver não tem nada a ver com corretagem. Porque mais que a doutora Paula levantou a questão, porque todo mundo fala assim, não, tem que esperar os 7 dias, porque senão você vai ter que devolver a tua comissão. A tua comissão já é devida na aproximação das partes. É a mesma coisa um advogado, né? Interpela com o habeas corpus. Você foi preso, o cara não foi solto, mas você prestou o teu serviço. Sim. E é a mesma coisa o corretor. O cara fez a proposta, o outro aceitou, teve o pagamento, a tua comissão ela foi devida. Sim. E aí, por exemplo, por algum ônus, um desistiu, o outro desistiu, você não tem que devolver o teu dinheiro. Não, o seu trabalho foi feito, o seu trabalho foi consumado. Agora, os 7 dias, né, que as pessoas falam, não, porque tem 7 dias legais. Gente, está relacionado à relação de consumo com compras feitas online, na internet, que eu não consigo ver o produto na minha mão, na qualidade do produto, a quantidade, e aí eu tenho direito ao arrependimento. Então, assim, não tem nada a ver com... É um assunto meio polêmico, porque acontece. Não, porque você tem que esperar 7 dias, porque senão você vai devolver. Então, tem que ter a grande questão. Por isso a importância de você fazer um contrato com quem você está fazendo a captação, se realmente tem essa questão dos 7 dias. Se não tiver esse combinado, a questão houve aproximação das partes. A parte, por exemplo, aqui deu 10% e a outra deu, desistiu, o seu trabalho ele foi feito. Porque, na realidade, o corretor, às vezes, ele faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 visitas com o cliente. Sim. Aí chega no final, gasta gasolina, tipo assim, gasta o tempo dele, chega no final, não, você vai ter que pegar, vai ter que devolver a tua comissão. Não, até porque as arras servem para isso, tá? Quando eu tenho o sinal, quando eu tenho as arras firmadas, né, no contrato de promessa de compra e venda, aquele que a gente já falou lá atrás, lembra que se o comprador desistir, o vendedor retém? Sim, 10%? Retém. Justamente, inclusive, para arcar com o custo. Um dos custos é a comissão. Porque o legislador colocou ali, não é à toa. Então, eu tive perdas e danos. E uma das perdas e danos é pagar o corretor por algo que não se concretizou, não por minha culpa, mas por culpa do comprador. Então, por isso que eu sempre falo para vocês, a importância de ter um advogado especialista em direito imobiliário na área, te ajudando, te auxiliando, até mesmo para você não ter dor de cabeça, quando o proprietário fala assim, peguei os 10%, o outro desistiu, ponto. E os 10% fica para o proprietário? Não. Você tem que pegar a sua parte ali, porque a sua parte ela já foi devida, o seu trabalho foi prestado. Então, só vou mudar um pouquinho a sua fala, tá? Tá. Então, a partir do momento que há o pagamento do sinal, o negócio jurídico, teoricamente, já naquele momento, foi concluído. Então, não é o corretor pegar, não. É o proprietário que tem que pagar.
Tem que pagar. Ele Mas tem que acontece, pagar. Já é devido. Já acontece. O que acontece para a segurança, e aí com respaldo, né, do Superior Tribunal de Justiça, é a permissão de que, uma vez indicado no contrato, o corretor retenha a comissão. Uhum. Tá? Para que não entre na conta do proprietário e o proprietário tenha que passar para a conta dele, porque muitas vezes não acontece. Então, a dica para o corretor, quando você receber coloque no contrato. Os 10% lá, você já coloca no contrato. Tá? O imóvel de 1 milhão, recebeu 100 mil, 50 mil já é seu. Então, já coloca já tudo, tipo assim, o combinado não sai caro. Então, Exatamente. Você tem que se respaldar. Então, eu sempre faço isso nas minhas promessas de compra e venda que eu faço com você. A minha parte já está lá. Não é que você está pensando no dinheiro. Na verdade, você está se respaldando do teu trabalho. Porque Exatamente. Já foi executado. Você já executou, você já foi lá várias vezes no imóvel. Então, o teu trabalho foi devido. Então, essa questão aí dos 7 dias tem que ser uma coisa que foi acordada entre você e o proprietário no momento da captação do imóvel. Então, isso é o que eu sempre falo lá com os meus corretores. A importância de você fazer a entrevista, que eu falo assim, atendimento de captação. É muito importante você ter o atendimento de captação com o proprietário e você alinhar tudo em relação à parte documental, em relação à parte de pagamento, em relação a todo o negócio jurídico. Então, você tem que se respaldar juridicamente de tudo na área da venda antes de você fazer a comercialização do bem. Sim. Até porque, só trazendo um pouco a sua realidade, né? Você trabalha com alto padrão. Sim. Alto padrão tem que ter um cuidado 3 vezes maior. Exatamente. Porque tem que ter muito cuidado. Porque a gente lidar muito com o empresário. Então, por exemplo, Paula, já teve situações, né, de empresário ter dívida trabalhista. E o cara ser dono de supermercado, isso aconteceu no caso concreto real. E o cliente, ele falou assim, eu paga, vou falar para o proprietário que tinha a questão da dívida trabalhista, paga que eu vou e efetuo o pagamento. Porque, na realidade, eu estava vendendo imóvel por 2,5 milhões e o vendedor tinha uma dívida trabalhista de 1,3 milhão. Ele a gente levantou as questões e o vendedor ele não tinha esse dinheiro. Então, a condição dele comprar era venda à vista. Ele falou, se você pagar, eu compro o imóvel. Moral da história, não teve a venda. Óbvio. Porque o cara que estava vendendo, ele não tinha os 1,3 milhão e a pessoa que estava comprando não queria pagar. Agora, a questão trabalhista, né, que às vezes acontece quando a gente puxa a CNDT e aparece lá a questão da dívida. Se o cara tem vários bens, tá? Você como advogado, aparece lá uma dívida de 100 mil reais naquele imóvel. É impeditivo para venda porque, na realidade, ele caiu sobre aquele bem, não sobre a pessoa, né? Tem diferença das duas modalidades, né? Quando é sobre a pessoa, quando é sobre o imóvel. Então, explica essa situação, até porque a gente lidar com essas situações muito no caso concreto, né? No dia a dia, que quando aparece no RGI é uma situação e quando aparece lá no CPF do dono é uma outra situação. Então, tudo depende, né? Depende. A palavra que o Silmar vai me ouvir falar é depende. Que acontece? Se o empresário tiver... vamos voltar um pouquinho. Questão trabalhista. Geralmente, quando a gente tem uma dívida trabalhista e essa dívida já está no ponto de execução, é o chamado passo-rodo, né? O advogado... Lógico, ele quer receber. Passo-rodo, gente. O advogado faz o levantamento, né? O advogado do credor trabalhista e pede penhora em tudo. Pede penhora praticamente no patrimônio total. Para garantir uma única dívida. E acontece do advogado conseguir, por exemplo, o cara tem 15 imóveis, ele fazer o arresto nos 15 imóveis e impedir de... Fazer o apontamento? Apontamento nos 15? Acontece. Ainda mais trabalhista. Entendi. Se eu falar para você assim, eu tenho que escolher qual dívida pagar, se eu sou empresário.
sempre pague a trabalhista. Entendi. Por quê? Porque a dívida trabalhista tem um caráter alimentar. Entendi. Entendeu? Então, assim, caráter alimentar significa sobrevivência. Então, sempre, sempre. E hoje, assim, isso está mudando um pouquinho, mas a gente ainda tem uma característica de proteção ao trabalhador. Então, não é impeditivo, por exemplo, não é impeditivo, por exemplo. Não é impeditivo. Se a pessoa tem muito patrimônio, por exemplo, o cara tem 20 Dependendo imóveis. da questão. Se o cara tem 20 imóveis, pô, os 20 imóveis dele dá, levantando os valores totais, 20 milhões. E aí a dívida trabalhista, às vezes, é 40 mil e o cara consegue travar os 20 imóveis dele, mas aí cabe você, como advogado, você orientaria, analisar o caso concreto, falar assim, não, olha só, a dívida é muito baixa, se você der um sinal e descontar do valor do imóvel, você pode seguir com o processo. Você isso orientaria... em caso de quitação, sim, em caso de quitação, porque tem outras hipóteses que podem ser trabalhadas que não a quitação, porque às vezes a pessoa ainda está discutindo, mas se ela tiver patrimônio suficiente para resguardar... Colocar outro imóvel como, tipo assim, à disposição e vender aquele? Sim, tem como, inclusive, liberar, porque assim, eu não posso... Se eu tiver o apontamento na matrícula do imóvel, por mais que eu tenha patrimônio para respaldar, mas se eu vender daquele jeito, eu não vou conseguir registrar, alterar a titularidade. Eu tenho que trabalhar em cima da matrícula. Tem como? Tem como. Inclusive com um juízo competente, informando a ele, olha, você penhora lá 20 imóveis. Só que esse imóvel aqui é o suficiente para garantir. Restringe só aqui. E aí, então, tem meios. Eu estou falando assim, bem rápido, né? Você já pegou situações assim, Paula? Já. De pegar e resolver? É por isso que eu falo. Já. Por exemplo, tem várias situações. Por exemplo, no segmento de alto padrão, como o cara é empresário, como o cara tem muitas empresas, pode acontecer, às vezes, o cara... ele mandou a pessoa embora, o cara entrou no justiça, às vezes ele nem sabe, e aí... Ele chega lá, daqui a pouquinho vai vender o imóvel lá, às vezes, para poder fazer um aporte na empresa dele, aparece o apontamento lá e quando vê, tem todos os bens dele. Então, aí cabe a você, como advogada, resolve o caso concreto na... Sim. Tem coisas que são impossíveis. Aí, o que é impossível, a gente aborta para não ter problema. O que é impossível... Né? Agora, eu vou fazer uma pergunta meio assim. O que é impossível, Paula, que você fala assim para o cliente? É impossível você... comprar esse imóvel? Olha, uma situação que você já pegou real em um caso concreto. Uma situação, caso concreto, bizarra mesmo. A pessoa querer vender um imóvel já arrematado por leilão. Eita! Entendeu? A pessoa tem a penhora do imóvel gravada a matrícula, mas só tinha a penhora, ainda não tinha a carta de arrematação. E aí, quando você acessa os autos, já tinha lá, inclusive, leilão, só faltava sair a carta de arrematação. Putz. Então, são coisas assim, você tem como reverter? Não tem como. Reverter. Não tem como. Eu só consigo reverter se eu tiver algum vício, algum apontamento de nulidade, mas é trabalhoso demais. Entendi. A não ser que o imóvel de 10 milhões esteja sendo vendido por 1 milhão. Aí você corre atrás, vê se tem nulidade, estuda processo e vai. E é lógico que vai se tiver possibilidade. Agora, se não tiver possibilidade ou se não valer a pena, nem mexe. Porque Entendi. É muito complicado. É trabalho de anos. Se tiver possibilidade, é trabalho de anos. Entendi. Entendeu? É muito arriscado. Então, se o imóvel já foi lá, já está lá no apontamento, lá, já tem uma dívida de penhora no RGI. Se tiver penhora, é muito difícil. Por isso que lá no início a gente falou. O que foge? Penhora. Porque geralmente a penhora, porque olha só, uma coisa é a indisponibilidade com registro de distribuição de ação. Para esse caso que eu nem abordei lá, a gente precisa tratar cada caso um caso, tá? Eu preciso verificar como que é a ação, qual é o teor da ação, por que está ali, valor, para poder definir se é um impedimento ou não. Mas penhora é um impedimento. Sim. Porque na penhora, o juiz do processo que mandou penhorar, ele já deu oportunidade.
aquilo dali já é uma restrição meio que definitiva, no seguinte sentido, só sai se houver pagamento integral. Verdade. Entendeu? E aí é um impedimento se não houver ânimo do vendedor em pagar a dívida. Porque tem gente que deve, mas não quer pagar. Entendi. Agora, tem gente que passa por situação delicada, chegou àquele ponto, precisa vender o imóvel para poder recuperar alguma coisa. Para essas coisas tem a questão da negociação. Entendi. Cada caso é um caso. Se tiver, por exemplo, uma penhora, na realidade, tiver uma IPTU, dívida de IPTU, até mesmo antes de ir a leilão, e ele negociar com a prefeitura e também dívida de condomínio, é um impeditivo para ele vender, já que ele negociou com os credores, por exemplo, sem ser diferente de um banco. Quando, por exemplo, vai a leilão, que o cara não está pagando o financiamento, é uma situação. Quando ele não está pagando o condomínio, é uma outra situação. Estou fazendo perguntas aqui porque são coisas que acontecem no... É boa a sua pergunta. São coisas que acontecem no nosso caso, no nosso dia a dia. E é uma casca de banana, tá? Tá. Qual é a diferença dos dois? Por exemplo, se é para o banco e se é para a prefeitura e condomínio. Me fala isso. Então, vamos lá. Dívida de IPTU e dívida de condomínio. A natureza jurídica dela é próprio terreno. O que significa? É da própria coisa. Então, se ninguém pagar, a própria coisa vai pagar. Através... De leilão. De leilão. Ela vai a leilão e se paga. E a própria coisa se paga. Né? Quem vai, a preferência de ir ao leilão, não é o carro do devedor, é a própria coisa. Né? Ela se garante. E quando eu falo casca de banana, onde vem a casca de banana? Olha aí, ó, se liga. A casca de banana vem no seguinte sentido. Às vezes o vendedor tem dívida de IPTU, dívida de condomínio, negocia, faz o parcelamento. Paga a primeira. Paga a primeira e vem pagando até vender e depois deixa de pagar. Então, assim, para quem está comprando um imóvel que tenha parcelamento, dívida de IPTU e condomínio, absorva, ou seja, contabilize o valor da dívida na compra, no valor do imóvel. Na compra e desconte e assuma o pagamento. Entendi. Porque se o vendedor não pagar as parcelas, vai vir sobre a coisa de novo. Não é sobre o CPF do vendedor. Então, por ambos. A coisa vai pagar. Um dia vai pagar. Então, ó, é importante. Quando você for fazer a compra do imóvel e a pessoa estiver vendendo, você pedir a quitação condominial. Precisa. E também você pedir a efitêutica, que aí você vai saber justamente a questão, as condições de IPTU do imóvel, e você também vai saber também o quanto que realmente a pessoa deve de condomínio, se está quitado ou não está. E aí você não cai nessa casca de banana. Não, quer ver uma coisa? Eu tive um caso concreto, né? Nesse aspecto. A pessoa tinha parcelado, né, as dívidas, tanto de condomínio como de IPTU. E o meu cliente, que não era meu cliente à época, só me tornou depois que o problema chegou, ele entendeu que estava resolvido o problema, né? Entendeu que o problema estava resolvido e comprou um imóvel, confiou que o vendedor ia continuar pagando aquelas árduas parcelas. E aí, parou de pagar. Aí, um belo dia, né, depois de alguns anos, o imóvel estava indo a leilão, penhora. Eita! E aí foi quando ele me procurou. Falou assim, penhoraram. Eu não fui intimado, não foi nada, aquela coisa toda. Mas por quê? Porque a dívida estava no nome do outro. Então, o outro foi intimado e não fez nada. Entendi. Esse Estado não fez nada. Por mais ser próprio terreno, e o outro ficou quieto lá, por quê? Passou a casca de banana para ele e ele segurou. Mas por que uma casca de banana? Porque assim, quando eu faço negociação de condomínio, a pessoa fala assim, dívida de condomínio. Aí eu venho com uma negociação, o que eu faço? Eu faço uma negociação, eu faço uma confissão de dívida. Entendi. Então, não é no nome do imóvel, no nome da pessoa. Mas se a pessoa não pagar, recai sobre o imóvel, porque é próprio terreno. Não deixa, a característica não deixa de sair dali, entendeu? Entendi. Não deixa, não se afasta. E aí, o que aconteceu com o meu cliente? A dívida já estava praticamente o valor do imóvel. Eita! Ficou muito alto, porque
juros sobre juros, aquele negócio todo, né? E, no final das contas, para salvar o imóvel, ele teve que fazer um acordo. A gente teve que, em cima, né, da prefeitura, é mais simples, né? Com ente público, você faz o parcelamento e tal. Agora, mas com o condomínio, tinha todas aquelas questões de juros, multa, honorários advocatícios, aquela coisa toda, né? A boa vontade do colega, do outro advogado em fazer acordo ou não. Enfim, a gente teve que pagar. Então ele pagou 2 imóveis. Olha a dor de cabeça que gerou para a pessoa, que às vezes você não teve o mínimo de cuidado. Por exemplo, eu como corretor, eu falaria para a pessoa, tipo assim, quitar o condomínio. Sim. Com o valor que ele está pagando ali, por exemplo, se é 1 milhão, então a gente se botasse 1 milhão e tem lá 100 mil de dívida de condomínio, desconta do valor do imóvel. Não deixa, não, eu vou continuar pagando aqui e me dá os 800 mil, que, por exemplo, o cara está pagando aí 80% do negócio. Então, desconta do negócio, desconta o IPTU, coloca tudo quitadinho ali para você futuramente não ter essa dor de cabeça aí em relação a condomínio e IPTU. Então, é muito importante você fazer análise documental de tudo, do caso concreto, de todas as questões de condomínio, IPTU. Então, a gente fala assim, ó, a responsabilidade que o corretor tem, você tem que ter o cuidado, né? Então, tem que ter cautela. Tem que ter muita cautela. Então, às vezes, um advogado, especialista em direito imobiliário, que realmente vai orientar a pessoa nesse sentido, fala assim, não, você tem que fazer desse jeito aqui, que você tem que pedir a quitação do valor que ele está pegando, né? Que você está pagando ali, para você lá na frente não ter dor de cabeça. Então, a pessoa poderia perder o bem por conta de uma questão que ele não teve o cuidado aqui atrás. Não, e o prejuízo foi grande, porque o que acontece? Ele teve que pagar, né, os débitos, nesse caso concreto que eu estou te falando, e depois ajuizar a ação em face do antigo vendedor, né? Do devedor. Entrar em regresso, né? Entrar com reparação, né? De perdas e danos, enfim. E é oneroso, né? É custoso. Porque você paga advogado, você paga todas as custas, fora às vezes você está numa situação e isso aí entra como uma conta a mais que você vai pagar. Então, eu falo... E não é só isso, é a garantia de receber. Esse é um caso concreto, tipo assim, é muito chato. Então eu falo assim, eu sou muito chato na hora de fazer negociação de imóvel. Já teve situações de eu falar pro meu cliente não comprar o imóvel porque eu falo assim, ó, isso aí é furada. É mais certo, É o mais certo, porque na realidade, mas tipo assim, tem muita gente que pensa no dinheiro. Quando você pensa na pessoa, você fala assim, cara, não compra aqui não, compra nesse daqui, que esse aqui não vai te dar dor de cabeça. Mas sabe o que acontece, Thiago? Assim, nessa área, né, imobiliária, a pessoa que pensa em dinheiro, apenas em dinheiro... Já começou errado. Já começou errado. Sabe por quê? Porque ela faz o primeiro negócio, ela faz o segundo, ela começa a se atropelar e não vai. Então, assim, dinheiro é consequência de um bom trabalho. Exatamente. Se você faz com segurança, com cautela, você vira referência. Exatamente. Ao longo do tempo, as pessoas começam a ver que você é sério, que você trabalha com compromisso no negócio e não com seu bolso. Quando você trabalha com compromisso no negócio, fazer dar certo, a consequência é o seu bolso acompanhar. Exatamente. Você recebe indicação, a pessoa está ali tomando um vinho, num churrasco lá dentro do imóvel, pô, não, a venda foi 100% sadia, o meu corretor fez isso. Você começa na realidade, ser diferente dos outros, né? Sim, e é necessário, porque assim, a gente vive numa sociedade em que a insegurança jurídica nas relações é muito grande. Muito grande. Muito. Por exemplo, quando a gente comentou aqui, né, que o alto padrão tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter muito cuidado, porque tem muita gente querendo viver o alto padrão e não tem condições. Exatamente, tem muitos. Então, tem que ter cuidado, inclusive... Tem muitos sonhadores. Não só exatamente. Tem muitos sonhadores. Na análise... Tem muito sede. Pois é, não só tem muita gente séria, mas tem muita sede. Tem muito.
Então, assim, não só na análise do imóvel que está sendo colocado à venda, mas na análise do perfil de quem está se dispondo a comprar. Entendi. Vou fazer uma pergunta aqui, um pouco polêmica, né? Fazer escritura baixa, existe algum risco, ou fazer compra em dinheiro vivo? Já teve alguma situação de você ter que ficar meio que ali fazendo ali com as partes para poder não sair uma situação meio chata? Não sei se é bem essa pergunta. É legal fazer escritura baixa e colocar... Deixa eu nem fazer essa pergunta, não. Não faz não, porque senão a gente vai entrar naquele negócio do legal, moral e legal e moral. Não vou fazer essa pergunta, não. Vou fazer uma outra pergunta, Paula. Por exemplo, eu estou vendendo um imóvel de R$1 milhão. Tá. Só que eu, por algum motivo, eu dei o desconto e a venda está saindo pelo valor de R$900 mil. Tá. E a prefeitura avaliou esse imóvel em R$1 milhão. O que vale para fins de cálculo de ITBI hoje? O valor da venda. O valor da venda. O valor da venda. O que acontece? Essa polêmica, né, é muito ligada à Prefeitura do Rio de Janeiro. E as outras prefeituras não têm? Entendeu? Não tanto quanto a Prefeitura do Rio de Janeiro. Porque a Prefeitura do Rio de Janeiro tem duas bases de cálculo. A do IPTU, que é pelo valor venal, que é diferente da base para cálculo do ITBI, que seria, teoricamente, um valor de base com avaliação comercial, equivalente a comercial. Só que o mercado imobiliário, ele oscila muito. Sim. Né? Ele não é engessado. Então, acabou que chegamos a um tempo em que os imóveis estavam sendo vendidos abaixo do valor da base da de prefeitura. Cálculo da prefeitura. Exatamente. Então, assim, não sei se você reparou, mas esse ano houve uma alteração no formulário. Né? No formulário. Por quê? Porque já tem uma decisão do STJ informando que, não informando, né? Mas definindo que o valor real de base de cálculo é o valor do negócio jurídico, ou seja, da compra e venda, da dação em pagamento, é do negócio jurídico entabulado. Perfeito. Então, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Aqui com a doutora Paula Menezes. Vou falar uma coisa para vocês. Foi uma aula de direito imobiliário. Esse vídeo completo vai estar no canal do YouTube da Golden Mob. Vou colocar alguns cortes depois no Instagram. E eu falo para vocês, colegas corretores, não é porque é minha advogada, não, tá? Eu falo que a Paula é meu anjo da guarda, né? Tudo que eu preciso em relação à compra e venda de imóvel, é uma advogada excelente, pensa no negócio, é uma pessoa que, tipo assim, já me tirou de várias furadas em relação à compra e venda. Nós somos parceiros de negócio em outros negócios também. E pode ter certeza absoluta, eu estou indicando a doutora Paula, trouxe ela aqui para poder gravar esse podcast, trouxe algumas dúvidas em relação ao nosso mercado. Outras dúvidas que vocês tiverem, pode mandar no direct dela, depois eu deixo o contato dela aqui. É uma pessoa, tipo assim, de extrema competência profissional, tipo assim, uma pessoa que eu vou levar para a vida, tipo assim, gosto dela de graça. E por isso que eu trouxe aqui justamente para trazer esse conteúdo para vocês, para agregar mais ainda em relação à nossa profissão, que, tipo assim, são temas realmente relevantes, né, que acontecem no nosso dia a dia como corretor. Eu acho que é muito importante ter a presença de um advogado na intermediação da compra e venda do imóvel. Então, tipo assim, colegas, coloque sempre um advogado especialista na área em direito imobiliário para ajudar vocês na intermediação, porque o seu negócio fica muito mais profissional e você vai dar muito mais segurança jurídica que hoje que as pessoas buscam na hora de fazer compra e venda de imóvel. Doutora Paula, pode dar as considerações finais aí. Então, como o Thiago falou, né, negócios imobiliários, são negócios muito sérios, precisam de respaldo técnico, né?
O advogado, ele não é comercial. Pelo contrário, mas quase todo advogado não consegue ser. Eu, particularmente, não tenho talento para isso, para ser comercial. Mas o comercial precisa de um respaldo técnico para dar segurança jurídica não só aos seus clientes, mas para si mesmo. Sim. Né? Para trabalhar com segurança. Então, de fato, relações entre pessoas são difíceis, mas é possível fazer com segurança. Beleza, né? Perfeito. E muito obrigada né, por essa tarde. Obrigado, galera. Até a próxima. Tamo junto.